Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Gessimar, nós estamos mais uma vez. Louvado seja Deus, estamos mais uma vez na presença do Senhor nessa noite para nós estudarmos mais um pouco da palavra do Senhor Jesus. Amém? Hoje, sexta-feira, estaremos aqui estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Como de costume, todas as sextas-feiras nós estamos aqui para a glória do Senhor, para estudarmos um pouco acerca da palavra do nosso Deus. E dessa feita, estudando aqui a lição da Escola Dominical. E hoje nós iremos estar estudando uma lição que foi ministrada em 2007. Hoje vamos estudar a primeira lição da revista As Promessas de Deus para a Sua Vida. Não temais, Deus vos tem dado um tesouro. O comentarista é o Jeremias do Couto. Hoje vamos estudar a lição O Caráter das Promessas de Deus. Os irmãos que têm aí o PDF, você pode estar estudando aí pelo seu smartphone, pelo computador, ou se você tiver aí a lição de 2007, creio que muitos têm essa lição de 2007, essa revista de 2007, então você pode pegar aí a sua revista e vamos estar estudando a primeira lição que tem por tema o caráter das promessas de Deus. Amém? Nós vamos ler aqui o nosso texto áureo, que se encontra em Isaías capítulo 55, versículo 11. E a nossa leitura bíblica em classe está em Isaías, no capítulo 55, do versículo de número 6 ao versículo 13. Então você que não tem a sua lição, abra a sua Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo de número 55, estaremos aqui lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos ler então o nosso texto áureo. O nosso texto áureo diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 11. Verdade prática. O cumprimento das promessas de Deus na história bíblica dá-nos a certeza de que Ele também cumprirá suas promessas para conosco. Leitura bíblica em classe. Isaías capítulo 55, do versículo 6 ao versículo de número 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro
crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Nós vamos nesse momento fazer uma oração e estaremos assim dando sequência ao estudo da nossa lição nessa noite. Oremos ao Senhor. Grande Deus, Pai eterno, nós te louvamos por esta oportunidade, Senhor, de poder estudar a Tua Palavra. Nessa noite, Senhor, nós estamos na Tua presença para estudar esta lição preciosa. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. Abençoe cada um, Senhor, que está me ouvindo nessa noite. Vai de encontro a cada vida, abençoando poderosamente. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, então iremos aqui falar sobre o caráter das promessas de Deus e falar, irmãos, sobre promessas de Deus é uma bênção, tá? É glorioso quando nós estudamos acerca das promessas de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que a nossa vida espiritual, a nossa caminhada cristã, ela é debaixo das promessas de Deus. Vamos ler aqui a nossa introdução para nós comentarmos melhor, amém? A nossa introdução diz assim: este é um dos temas bíblicos mais preciosos à vida cristã, uma vez que todos nós, em qualquer circunstância, somos dependentes das promessas de Deus exaradas nas Escrituras. A partir da promessa da salvação, não há um momento sequer de nossas vidas que não tenhamos as nossas convicções cristãs fortalecidas por aquilo que Deus tem prometido em sua bendita palavra. É claro que para nós sermos consolados e também edificados nas promessas do Senhor, é importante crermos na palavra do Senhor, porque todas as promessas que Deus tem para nós, seja ela coletiva para toda a igreja, ou seja ela individual, nós precisamos então crer nas Sagradas Escrituras, entender que tudo que está escrito na palavra é verdade, entendermos que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada. Só assim nós poderemos então ser consolados, sermos exortados, sermos edificados nas promessas que o Senhor Jesus ele tem para as nossas vidas. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar várias promessas de Deus, promessas para Israel, promessas para a igreja, promessas individuais, promessas condicionais, promessas incondicionais, e nós vamos estudar sobre essas promessas hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. Amém? Mas as promessas de Deus, ela traz para nós um consolo muito grande, principalmente quando nós estamos passando por alguma dificuldade, passando por alguma luta, alguma perseguição, quando a igreja enfrenta alguma perseguição, quando nós enfrentamos uma situação como essa nos nossos dias, que é essa crise na saúde, né? Então as promessas de Deus, nas promessas de Deus nós encontramos o consolo para as nossas vidas, tá? Porque nós sabemos muito bem que por mais que o nosso corpo físico ele venha a padecer aqui nessa terra, ele venha a ser acometido de alguma enfermidade, nós temos uma promessa de Deus que Cristo ele irá nos arrebatar. Aqueles que partirem para a eternidade antes do arrebatamento da igreja, também temos uma promessa que essas pessoas vão ressuscitar
tá? Tanto essas pessoas que vão ressuscitar como aqueles que irão ficar para o arrebatamento serão transformados, né? Nós teremos um corpo incorruptível, tá? Um corpo glorioso como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, um corpo não sujeito mais a enfermidades. Aqui o nosso corpo pode padecer, aqui o nosso corpo ele pode até ficar enfermo, mas nós sabemos, nós temos uma promessa na Bíblia, e essa promessa vai se cumprir, que nós receberemos um corpo glorioso, tá? Ou seja, lá no céu, no novo céu, na nova terra onde nós iremos morar, nós não estaremos mais sujeitos às enfermidades, tá? Então nós temos um consolo nas promessas de Deus. Um tempo de crise desse que estamos vivendo, nós encontramos consolo nas promessas do Senhor. Quantos não são aqueles que já partiram para a eternidade, vítima aí desse vírus? Muitos até servos do Senhor. Recentemente agora uma cantora bastante conhecida partiu para a eternidade, mas nós temos um consolo de que na eternidade nós não teremos mais nenhuma enfermidade. O nosso corpo será um corpo glorificado. Essa promessa nós temos na Bíblia. É por isso que eu estou dizendo que as promessas de Deus nos confortam, as promessas de Deus nos traz edificação. Paulo, certa vez, ele falou para os irmãos assim, por que vocês estão tristes, né? Como as pessoas que vivem sem esperança. Aí Paulo vai falar da ressurreição dos mortos, né? Então os irmãos ali da igreja primitiva estavam tristes porque muitos tinham partido para a eternidade, e Paulo agora vai aconselhar eles, vai consolar eles através da palavra do Senhor, dizendo que os mortos iriam ressuscitar, tá? Então também é uma promessa de conforto, de consolo para as nossas vidas. Amém? Vamos mais adiante. O caráter das promessas de Deus. O primeiro subponto diz assim: as promessas de Deus são um ato da sua vontade. Amém? Vamos ler aqui esse texto. Nos primeiros capítulos de Gênesis, não aparecem apenas os juízos divinos por causa da rebelião humana, mas há também um registro da primeira promessa, está lá em Gênesis 3,15, que descortina a história da salvação, cujo desenvolvimento perpassa toda a Bíblia, e que, quanto à sua consumação, teve o seu fiel cumprimento em Cristo no Calvário. Como ato soberano de sua vontade, Deus determinou em Cristo prover a redenção da raça humana. No texto da leitura bíblica em classe, o profeta Isaías refere-se aos pensamentos de Deus, seus propósitos e seus caminhos como a fonte soberana de onde se derivam todas as suas ações no seu relacionamento com o homem, inclusive as suas promessas. Parece uma verdade óbvia, porém ela implica reconhecer que o plano de Deus para a humanidade vai muito além de nossas expectativas. Então, nesse primeiro subponto, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a promessa de redenção, a promessa de salvação, foi um ato soberano de Deus, baseado na vontade do Senhor. Ou seja, ninguém forçou a Deus a tomar essa decisão. Ninguém forçou a Deus a fazer esta promessa. Deus ele fez essa promessa, está lá em Gênesis 3,15, onde ele diz assim, que eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e o seu descendente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus ali está fazendo uma promessa da redenção da humanidade. Então, ninguém forçou Deus a fazer isso. Isso tudo foi baseado no amor de Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, pela sua compaixão que Ele tem com a sua criação, que
somos nós. Nós sabemos que todos pecaram, conforme está em Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No Salmo 14, no verso 2 e 3, e também Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao 12, a Bíblia vai nos dizer assim, que na terra não havia nem um justo sequer. Deus olhou dos altos céus e não viu nem um justo sequer, ninguém que buscasse a Deus. Então, irmãos, Deus, ele tomou essa decisão, tá? Tudo de acordo com a sua soberana vontade. Ele então fez a promessa de redenção e essa promessa, ela já se cumpriu. Se cumpriu quando? Se cumpriu em Cristo, lá na cruz do Calvário, mais ou menos aí 2000 anos atrás. Jesus Cristo veio a essa terra, ele encarnou e morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e essa promessa de Deus, ela veio se cumprir em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Além dessa promessa que Deus fez, essa promessa de redenção que Deus fez em Gênesis 3,15, nós vemos também a atitude de Deus quando ele encontrou Adão, quando ele encontrou Eva. Adão e Eva tinham se escondido de Deus porque descobriram que eles estavam nus, e Deus então vai matar um cordeiro, tirar a pele desse cordeiro e fazer da pele desse cordeiro vestes para Adão vestir e para Eva vestir. Aquele cordeiro que Deus, o próprio Deus, matou ali e fez da pele dele roupas para o homem e a mulher vestir, também estava ali simbolizando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí João Batista vem batizando nas águas, e quando ele vê Jesus descendo para ser batizado, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro que Deus matou lá no Gênesis, no princípio, simbolizava o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse também vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Tá bom? Então nós vemos, além de Deus fazer a promessa, nós vemos ali o ato de Deus ali simbolizando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é a vontade de Deus, foi a vontade de Deus, a promessa de redenção da humanidade está baseada no ato da vontade de Deus, tá? Então as promessas de Deus são um ato da vontade do Senhor e não da vontade do homem, tá bom? Então é o próprio Deus que decidiu enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer, para salvar a humanidade. Segundo subponto, classes de promessas de Deus. Vamos ler. Certas promessas divinas são incondicionais, tais como a vinda de Jesus, o triunfo da igreja sobre os poderes malignos, o julgamento dos pecadores impenitentes e etc. Outras, porém, são condicionais em relação ao ser humano. Isso é o que está explícito nos versículos 6 e 7 do texto em estudo. Ali algumas condições foram estabelecidas, que é buscar o Senhor, invocá-lo, deixar o caminho ímpio, abandonar os pensamentos egoístas e humanos e converter-se. E também voltar-se exclusivamente para Deus. Os que anseiam desfrutar das promessas divinas devem, portanto, levar em conta a observância dessas condições, porque a parte do eterno já foi feita. Então, meus queridos, eu dei um estudo aqui recentemente e eu falei sobre a questão das promessas que são condicionais e incondicionais. Algumas pessoas não concordam, né? Que existe as promessas condicionais. Tem pessoas que falam assim, olha, não, se Deus prometeu, ele cumpre. Peraí, não é bem assim, né? Não é bem assim. Tem outros que cantam um hino dizendo assim, eu não morrerei enquanto não cumprir em mim, né? Todos os planos, os sonhos, as promessas de Deus. Então veja bem, irmãos, nem sempre
as promessas de Deus são incondicionais, tá? Então nós vimos aqui, olha, as promessas incondicionais, por exemplo, a promessa da vinda do Senhor, ela é uma promessa incondicional. Eu estando na presença de Deus ou não, Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, né? E outras promessas na Bíblia, o juízo final, né? Ninguém pode impedir o juízo final de acontecer. Uma promessa incondicional. Deus falou, vai acontecer e ponto, né? Agora, existem outras promessas que são condicionais, ou seja, vai depender da minha condição. Quando eu falo de promessas condicionais, eu estou falando de promessas que dependem da minha condição perante o Senhor, tá bom? Então, por exemplo, Deus promete uma pessoa, Deus fala com essa pessoa que Deus vai abençoar ela, vai usar ela para pregar, vai usar ela para louvar. Se essa pessoa não tomar uma posição, por exemplo, se a promessa dele ser um pregador, se ele nunca pegar na Bíblia para ler, Deus vai cumprir essa promessa? De maneira alguma, né? Se a promessa dessa pessoa é dela ser um levita, um cantor, se essa pessoa não pega um playback para ensaiar, essa pessoa nunca que vai cantar, não é verdade? Então, existem promessas condicionais. Tem pessoas que já partiram para a eternidade, que os parentes que ficaram até questionam Deus, dizendo, Deus prometeu que ia fazer isso na vida de fulano e não fez, né? E fulano agora morreu, e agora? E as promessas que foram feitas? É porque as promessas eram condicionais, tá me entendendo? Então tem pessoas que Deus promete, mas a pessoa vive na prática do pecado, as promessas de Deus nunca vão se cumprir. Eu não estou dizendo uma pessoa, por exemplo, Deus prometeu algo de fazer, Deus prometeu fazer algo na vida dessa pessoa, essa pessoa comete um deslize, comete um pecado, mas essa pessoa se arrepende e volta para o Senhor, Deus vai cumprir a promessa na vida dele. Agora, se a pessoa continuar na prática do pecado, não tem jeito, Deus não vai cumprir as promessas que ele prometeu na vida daquela pessoa. Então tem muita gente aí que tem promessa de Deus que está no mundo, né? Que está desviado, saiu da igreja. Aí muita gente assim, a promessa foi falsa, o profeta falou mentira. Não, nem sempre. É claro que a gente sabe que existem as profetadas, né? Existem as profetadas, né? Que as pessoas profetizam, acham que é Deus que está falando, se emocionam e Deus não está falando nada. Mas existem muitos homens e mulheres sérias por aí que são homens de Deus, mulheres de Deus, que profetizam aquilo que Deus mandou. Agora, a profecia não se cumpriu, por que não se cumpriu? Tá? Não é porque o profeta é um falso profeta, é porque a pessoa que recebeu a profecia não entrou na posição diante do Senhor para que a promessa venha se cumprir na vida dele, tá? Então existem promessas condicionais. Aqui o versículo 6 e 7 da leitura bíblica em classe de Isaías 55 fala muito bem sobre isso. O versículo 7 diz assim, deixa o ímpio o seu caminho. Aqui mesmo nós temos, ali algumas condições foram estabelecidas. Então o que as pessoas tinham que fazer? Buscar o Senhor. A promessa foi lançada. Agora, qual a posição deles? Eles deveriam buscar o Senhor. Primeira coisa, invocá-lo. Deixar o caminho ímpio. Abandonar os pensamentos egoístas e humanos. Converter-se. Voltar-se exclusivamente para Deus, né? Para que a promessa se cumprisse. Deus ele fez uma promessa para a casa de Eli, né? Que a casa de Eli seria estabelecida para sempre na presença do Senhor, mas acabou que Eli entrou por outros caminhos, o sacerdote Eli entrou por outros caminhos, os filhos dele, Ofni e Finéias também, nós conhecemos a história, entrou por outros caminhos. Aí depois Deus vai dizer assim, longe de mim tal coisa, eu falei que eu ia fazer isso na vida, na casa de Eli, mas agora longe de mim tal coisa. Parece que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende. Mas é porque o sacerdote Eli e a sua família não ficaram na posição que Deus chamou, né? Então Deus não ia cumprir a promessa na vida da família de Eli. Assim também somos nós, tá bom? Então promessas incondicionais e promessas condicionais. Vamos continuar lendo? As promessas de Deus independem das circunstâncias. Vamos entender isso aqui.
A realização das promessas de Deus não está sujeita a circunstâncias e nem limitada pelas intervenções contrárias, seja do homem, seja do próprio diabo, no intuito de impedir a ação de Deus. Em muitas ocasiões, Satanás tentou obstar a promessa de salvação ao longo da história, mas em todas fracassou, pois nada há que possa afastar Deus dos seus propósitos, tá? Então, ou seja, as promessas de Deus, elas não dependem, tá bom? As promessas de Deus, elas não dependem de nenhuma circunstâncias, tá bom? Independente, ou seja, existe um ditado popular que diz assim, faça sol ou faça chuva, né? As promessas de Deus, elas continuam de pé. Então você pode estar doente, você pode estar enfermo, mas as promessas de Deus, ela continua de pé. Pode estar chovendo, caindo um temporal, você pode estar debaixo de uma perseguição terrível, né? Mas a promessa de Deus ainda continua de pé na sua vida. Amém? Nada pode impedir o agir de Deus. Satanás, por muitas vezes, tentou impedir o agir de Deus, o cumprimento da promessa de Deus na vida do seu povo, na vida da igreja, mas Satanás não teve nenhum êxito, né? Enquanto Satanás achava que estava atrapalhando, frustrando os planos de Deus, aí pelo contrário, Deus ele estava cada vez mais fortalecendo o seu povo, né? Então é uma coisa gloriosa. Então nada pode, nenhuma circunstância. Nós vemos aí, por exemplo, o povo de Israel. Deus prometeu, né, que Jesus Cristo ele nasceria da nação de Israel, da tribo de Judá. E Satanás, ele, por exemplo, usou o faraó lá no Egito para tentar eliminar a nação de Israel. Satanás também usou Herodes para matar os meninos, para impedir assim o nascimento de Jesus, ou, né, impedir a obra de Cristo de salvação da humanidade. Então, em muitas situações, tá, nós vemos Satanás tentando atrapalhar os planos de Deus, tá? Tentando impedir as promessas de Deus na vida do seu povo, mas nós vemos que Deus ele cumpriu as suas promessas na vida de Israel. Existem promessas que ainda vão se cumprir, que são promessas escatológicas, como também Deus tem promessas para a sua igreja, e tem promessas para a igreja também que são escatológicas, que ainda vão se cumprir, tá? Então as promessas de Deus não dependem das circunstâncias, ou seja, é ultra circunstancial, tá bom? Até mesmo na hora da morte, Deus ele cumpre promessas nas nossas vidas. Amém? Vamos um pouco mais adiante, ponto 2. Para quem são as promessas de Deus? Primeiro, nós temos aí as promessas gerais e nós temos também as promessas individuais. Nós temos promessas para Israel e promessas para a igreja. As promessas gerais. Quais são as promessas gerais? São para todos os que creem e cumprem os requisitos da fé. A promessa de salvação, por exemplo, não se limita a um povo específico, nem se restringe a um grupo de iluminados, como imaginam os adeptos de certos movimentos heréticos trajados de evangélicos. Ao contrário, as Escrituras garantem que todos podem ser graciosamente salvos, desde que cumpram sua parte no pacto da salvação, que implica crer segundo o Evangelho, arrepender-se e aceitar a provisão redentora de Deus em Cristo, o sacrifício no Calvário. Então nós sabemos muito bem, não precisa aqui citar nomes, mas existem algumas seitas por aí que dizem, por exemplo, que somente 144 mil é que vão ser salvos, né? Nós vemos outros que até se dizem também evangélicos, que dizem que
o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi um sacrifício parcial, tá? Ou seja, Jesus não morreu por toda a humanidade. Jesus só morreu por aqueles que foram eleitos por Deus desde o princípio. Nós estudamos aqui sobre predestinação, sobre eleição há uns dias atrás, né? Mas eu não vou voltar nesse assunto não. Mas existe aí aqueles que ainda dizem que Jesus morreu somente para alguns e não para todos, tá? Mas a Bíblia é clara em dizer, porque Deus amou o mundo. A Bíblia não diz que Deus amou parte do mundo, né? A Bíblia não diz que Deus amou uma terça parte do mundo, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, não é para alguns que nele crê, mas para todos que nele crê, não pereçam, mas tenha a vida eterna. É claro que nós temos aí a parte, como está dizendo aqui na lição, que nós temos que crer, temos que arrepender, temos que viver em santidade diante do Senhor, fugir da aparência do mal, é claro, precisamos disso, mas a promessa de redenção, a promessa de salvação é para todos. Todos que quiserem podem ser salvos. Nós sabemos que não serão todos, inclusive, né, biblicamente falando, existem muitas pessoas que já partiram para a eternidade e partiram sem a salvação. Isso aí é fato, né? Existem histórias na Bíblia, o próprio Jesus ele fala sobre isso, tá? Então nem todo mundo vai ser salvo, essa é a grande realidade, mas Deus não faz acepção de pessoas. Se Jesus tivesse vindo aqui morrido somente para uma parte da humanidade, Deus estaria sendo injusto. Deus não é injusto, Deus ele é justiça. A justiça emana de Deus, ele é a própria justiça. Deus não faz acepção de pessoas. A própria Bíblia fala sobre isso, né? Ele não faz acepção de pessoas. Então, esse negócio de que Jesus morreu somente para alguns, a salvação é somente para alguns, isso é um ensinamento herético, tá bom? É um ensinamento, é uma heresia. Não está de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, promessas individuais. Falamos das gerais, agora as promessas individuais. São as que tiveram cunho particular, mesmo que seus resultados tenham ultrapassado o próprio indivíduo, como o caso de Noé, Abraão, Ana, Raabe e tantos outros relacionados na galeria dos heróis da fé. Os conceitos expressos em cada uma dessas promessas são válidos para nós hoje, pois Deus pode e quer tratar conosco segundo os mesmos padrões. Então, as promessas individuais, nós temos aí, por exemplo, no caso aí de Abraão, no caso de Noé, no caso de Ana, Raabe e outros, né? Por exemplo, Deus fez uma promessa a Abraão. É claro que as bênçãos que veio sobre Abraão nos alcançou, mas a promessa ela foi individual, a promessa foi para Abraão, tá? Então a promessa foi para Abraão. Aí o que acontece? Essa promessa alcançou Isaac, que era filho de Abraão, e também alcançou Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, e essa promessa também alcançou os patriarcas, filhos de Jacó, né? A promessa alcançou toda a nação de Israel, a promessa alcançou todas as famílias da terra. E o Senhor disse, em ti, falou com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também a promessa de Noé, mas através de Noé também Deus salvou a família de Noé. Nós temos também aí a promessa de Deus para Ana, né? Deus abençoou a nação de Israel através de Ana, porque dela nasceu Samuel, que foi um grande homem de Deus. Raabe, por exemplo, que outrora era uma prostituta, mas que agora ela se converte, ela casou com um tal de Salmão, e esse Salmão, ele foi um ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Raabe também entra aí como ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então são promessas individuais. Deus, ele também nos nossos dias, ele tem promessas individuais, promessas específicas para as nossas vidas, né? E é muito bom nós entendermos isso, porque
além de Deus ter uma promessa coletiva, uma promessa geral, ele também tem as suas promessas específicas, promessas individuais. Nem todas as promessas que Deus vai fazer para mim, ele vai fazer para você também, tá? E nem todas as promessas que ele vai fazer para você, ele vai fazer para mim. Amém? São promessas individuais e Deus é poderoso para cumprir todas elas nas nossas vidas. E caso ela seja condicional, eu devo, é claro, me portar de acordo com a vontade do Senhor. Promessas para Israel. As promessas para Israel, nós vamos bem rápido agora, irmãos, para nós caminharmos aqui para o final. As promessas para Israel, aqui já está dizendo tudo. Se diz respeito à nação de Israel e não a nós que somos a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Então as promessas que é para Israel, nós não podemos confundir isso jamais. Principalmente quando fala de promessas escatológicas, né? Coisas que ainda vão acontecer. Na grande tribulação, por exemplo, a maioria das profecias em Apocalipse é para a nação de Israel, tá? Então nós não podemos pegar essas promessas que são para Israel e aplicar nas nossas vidas, tá bom? Senão é perigoso aí a gente cair em alguns erros e alguns desvios doutrinários, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas, tá bom? Vamos lá, promessas para a igreja. Agora sim, elas aparecem implícitas em muitas passagens do Antigo Testamento e explícitas em um Novo. Elas dizem respeito ao estabelecimento da igreja, delineando sua trajetória peregrina até as moradas eternas. Então a igreja, ela tem muitas promessas do Senhor, né? Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo e isso já se cumpriu, não é verdade? Jesus prometeu voltar, né? Quando Jesus foi assunto ao céu ali no Monte das Oliveiras, ele disse assim: dois varões, dois anjos se colocaram ao lado ali dos nossos irmãos, né? Ali dos discípulos de Jesus, e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele mesmo vai voltar. Dessa mesma forma ele vai voltar. Também temos essa promessa, uma promessa para o futuro. Ela pode se cumprir a qualquer momento, né? Nós temos também a promessa aí também do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, e nós temos também a promessa do milênio, temos a promessa também de novos céus e nova terra que Deus vai criar, o vivo, perfeito estado eterno, tá? São promessas para a igreja. Também nós temos aquela promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Vamos mais um pouco adiante para a gente encerrar. O propósito das promessas de Deus. Estamos agora no ponto 3. O propósito das promessas de Deus. Quais são eles? Primeiro, redimir o seu povo. Principalmente aqui trata da promessa da redenção, tá? Então, um dos propósitos da promessa de Deus é a redenção do seu povo. Nós temos também que conduzir o seu povo, porque quando nós recebemos de Deus as promessas, cremos nessas promessas de Deus, nós somos agora conduzidos pelo Senhor no caminho que nós devemos andar até o céu de glória. Então as promessas do Senhor também nos guia, né? Nós entendemos que, principalmente quando as promessas são condicionais, nós entendemos que nós precisamos ficar firmes na presença do Senhor para que essa promessa venha se cumprir em nossas vidas. Sendo assim, nós estamos, é claro, sendo assim conduzidos pelo Senhor na caminhada espiritual. E em terceiro lugar, nós temos aqui abençoar o povo. É claro que as promessas de Deus não é simplesmente para a gente, é como diz aí a teologia da prosperidade, né? Para o nosso deleite, para o nosso aproveito, né? Para massagear o nosso ego. Não, Deus, ele nos faz promessa e cumpre essas promessas, é porque Deus, ele quer abençoar as nossas vidas
e assim o nome dele ser glorificado através das nossas vidas, através dos cumprimentos das promessas de Deus nas nossas vidas. Amém? E para encerrar aqui, irmãos, as promessas de Deus nas nossas vidas não é algo que o homem deve ficar, por exemplo, outro dia mesmo a gente viu, eu estava vendo um vídeo sobre essa questão, né, da teologia da prosperidade. Então as pessoas, baseado nessas promessas de Deus, de que Deus vai fazer isso, de que Deus vai fazer aquilo outro, as pessoas tentam assim colocar Deus na parede. Se Deus não fizer, eu rasgo a minha Bíblia, se Deus não fizer isso, porque isso está escrito na palavra e tal. Irmão, não é assim. Deus faz tudo isso para a glória dele, porque ele nos ama e ele quer nos abençoar. Amém? Ou seja, tudo que Deus faz na nossa vida, todas as suas promessas, Deus tem um propósito, né? Que é abençoar a nossa vida, que é nos conduzir, que é nos redimir e também para a glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, esse é o nosso estudo de hoje, né, da Escola Bíblica Dominical, o caráter das promessas do Senhor. Que você que está me ouvindo nessa noite, que você possa descansar nas promessas do Senhor. O que Deus prometeu na sua vida, se você está caminhando nos caminhos do Senhor, você está sendo fiel, você está passando pelo caminho, está andando de acordo com a vontade do Senhor, creia que o Senhor vai cumprir as promessas dele na sua vida. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas para tudo Deus tem um tempo. Tem promessas que se cumprem de imediato, outras demoram até anos, né, para se cumprirem, mas elas vão se cumprir nas nossas vidas. Amém? Basta ficarmos firmes na presença do Senhor, crer nele e ele assim estará nos abençoando de forma poderosa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora aqui agradecer ao Senhor e já vamos encerrar nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós te louvamos por esta oportunidade. Senhor, muito obrigado pelo estudo, ó Deus, desta lição maravilhosa. Senhor, que o Senhor possa cumprir todas as tuas promessas nas nossas vidas, na vida da igreja, promessas individuais, Senhor, que o Senhor também possa cumprir na vida dos teus servos. Ó Deus, que o Senhor venha nos dar direção, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha falar conosco, ó Pai, nos guiar em tua presença e que o teu nome seja glorificado em tudo em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e tenham todos uma boa noite.